Olá, seja bem-vindo a mais uma análise do mercado financeiro da Utrade e Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 20 de 2 de 2017. Com base na nossa última análise, eu selecionei alguns pares de moedas e alguns índices. Vamos ver a movimentação, o que aconteceu mediante as expectativas anteriores e as expectativas de movimento para a próxima semana. Iniciando pelo par Euro-USD, é um dos pares mais negociados, no mercado de Forex. Nós tínhamos uma expectativa de movimento, se ele rompesse esse valor de 1.0800, ele teria caminho aí para buscar novos níveis de preço. Não ocorreu, eu vou dar um zoom aqui para a gente observar melhor, não ocorreu esse rompimento, houve rompimentos falsos, nós podemos observar que houve uma tentativa, mas provavelmente uma grande concentração de vendedores nesse nível, e o mercado acabou corrigindo, fazendo uma correção e vindo testar um nível importante de suporte. Esse nível de suporte ele coincide com o nível de 61% de Fibonacci. Para quem não acredita muito, eu não gosto de utilizar. Se a gente buscar no passado aí, respeita realmente, esses níveis. É importante, 38, 50, 61 e 61 é um nível que eu acredito ser um dos mais importantes, para buscar retração. É claro que não é somente o preço buscar um nível de retração que nós vamos comprar ou vender. Nós temos que entender, como o preço se movimenta, a formação de candles. E nesse exemplo aqui está bem clássico, quando ele bateu no nível de 61, ele formou, um belo de um candle de rejeição. Por que de rejeição? Porque ele tem uma longa sombra inferior, então concentrou uma força compradora nesse candle. E no próximo candle nós tivemos, na próxima sessão, esse é o gráfico diário, nós tivemos oportunidade na ponta compradora. Encerrou na sexta-feira com um candle negativo. O importante é que nós analisarmos o volume. Esse candle gerou um forte volume, então uma entrada interessante aí por parte dos de interessados, no Euro-USD, e depois uma redução do volume. Então nós podemos ter sim uma outra oportunidade, na próxima semana de compra, com expectativa de o mercado fazer uma correção. Um outro ponto importante que nós podemos observar para quem gosta de figuras, nós temos aqui a formação de um okoi, um ombro, cabeça, ombro invertido, ombro esquerdo, cabeça e a formação do ombro direito. E se concretizar, então nós temos esse padrão de figura. A projeção, nós pegamos essa parte maior da cabeça e projetamos para cima, onde vai ter o rompimento aí, nós projetamos acima aí, que vai coincidir praticamente, para quem participou do último estudo, seria esse nível, com base em algumas estruturas. O mercado pode alcançar esse nível então, perfeito? Então a expectativa é buscar compra, então vou deixar uma setinha aqui, colocar uma nova seta, deixar aquela lá, que lá era de um nível importante. Esse 1.0800 vai ser um nível importante de resistência agora, onde nós podemos, É claro que tudo pode mudar, o comportamento. Nós estamos analisando preço, volume, tudo pode mudar, pode iniciar segunda, entrar uma forte força compradora, com forte volume, rompendo esses níveis importantes aí que nós vimos de suporte, e descaracterizar toda essa análise, Mas a expectativa até então estaria buscando compra, com um sinal de volume e preço, a partir da próxima semana. Um outro par de moeda, o AUD-USD, dólar australiano versus dólar americano, está bem interessante também. Com base na última análise, eu até acabei deixando essas duas setas.
Por quê? Porque esse nível de resistência, 0,77, né, com final 000, é um nível de resistência importante, onde nós poderíamos ter uma confirmação, se caso rompesse, por parte dos compradores, ou respeitando esse nível de resistência, oportunidade na ponta vendedora. Okay? O que nós observamos? O mercado, aqui sexta, quinta, quarta, terça, segunda, o mercado abriu nesse nível, okay? Veio testar esse nível de resistência, né? O mercado, se a gente traçar um nível de Fibonacci aqui, para quem já fez meu curso sabe, quando o mercado ele está concentrando nessa região de 23%, é uma possível acumulação, uma reacumulação, dependendo do ponto onde está, né, com expectativa de rompimento acima. Okay? Ele não está tendo força de corrigir, de romper os 23 e ir buscar os 38, 50 ou 60 para fazer uma correção maior e pegar força para dar continuidade no movimento inicial, que o nosso movimento inicial é essa tendência primária de alta nesse último período que nós estamos analisando. Então, o que o mercado fez? O mercado ele testou esse nível, fez um rompimento e voltou a trabalhar abaixo. Okay? Tá muito assim, o que nós precisamos agora, o que eu gostaria agora que acontecesse agora é um candle de rejeição, tanto positivo ou negativo, mas de rejeição dessa correção de baixa, okay? E com alto volume, para dar continuidade nesse movimento e dar força de rompimento. Perfeito? É isso que busco. Com base, né, no que nós temos aqui, se o mercado abrir trabalhando abaixo desse nível, nós podemos estar buscando venda, nós vamos ter em nível deixa eu colocar aqui numa cor, tirar a expansão. Então aqui nós temos um nível importante de suporte. Então, nós podemos sim estar trabalhando na ponta vendedora também, e nesse nível aqui, seria muito interessante que acontecesse o que eu acabei de descrever. Tá? Daria uma boa oportunidade de compra. Essa região aqui, também traçada aqui em azul, é uma região importante de compradores. Caso o preço rompa aqui, a gente tem que ficar atento, né, a esse nível de 0,75700. Mas nós podemos estar surfando então no AUD-USD durante a semana, então o preço rompendo, tá? A gente pode estar buscando venda, é importante estar observando, nós temos aí 500 pontos, 50 pips, está observando quando o preço testar esse nível, essa região, que vai ser uma região importante, tá? Para estarmos buscando compra, com base nesse suporte. Claro, temos que aguardar sinal do preço, formação de candle. Então, para a próxima semana, o AUD-USD promete aí operação nas duas pontas aí, com base nessa análise. O SDCAD, eu mantenho a expectativa de venda, tá? É claro que o mercado ele não rompeu, né, aquela linha que nós sinalizamos, que é um suporte importante de 1.3000, tá? Houve uma tentativa de rompimento, parecido com o euro, né, que nós analisamos, é uma região aí de suporte, e no caso do euro foi de resistência, em que nós podemos, esse nível, rompendo esse nível, nós temos um espaço grande para quem gosta de se posicionar mais a longo prazo, num swing ou num position, pode estar se posicionando aí no SDK, o dólar americano versus dólar canadense. Nós temos também uma estrutura, vamos colocar aqui no gráfico mensal, acho que vai estar bem mais visível. Olha aqui, ó. Um oco, né, um ombro, cabeça a ombro, não está muito bonito, né, ele não está bem, vamos dizer, anatômico, né, como
o euro USD, que nós temos um OCOI, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, e aqui nós temos um oco, né, de topo, movimento de topo. Aqui no gráfico diário, acho que ele fica até mais ombro, cabeça e o ombro direito, perfeito? Que na verdade a linha do pescoço seria 1.3, é um suporte importante para a gente estar trabalhando. E vamos analisar os últimos dias. Nós podemos ver uma indecisão bem grande, né? Tentativa de força compradora, que provavelmente também bateu alguma retração de FIBO, como aconteceu no EURUSD, entre 50% e 61%. E agora nós tivemos o mercado em decisão, entrada de vendedores, entrada de compradores, entrada de vendedores, está bem indeciso, então nós temos um nível importante. Vamos colocar em 4 horas. 4 horas nós podemos desenhar aí, ó, um triângulo descendente. E olha que interessante, o mercado tocando, né, na vértice superior do triângulo, onde nós podemos aí na próxima semana buscar vendas, buscando esse suporte aí de 90 pips, tá? Então o mercado, a expectativa é que ele trabalhe dentro desse triângulo e o corrompimento com base na nossa análise maior do gráfico diário. O USD-CHF, o dólar americano versus franco suíço, a expectativa era de alta, o preço tocando nesse nível de 0,98808, ok? O mercado testou realmente essa região. Nós podemos observar que o mercado testou e fez um movimento altista. Aqui nós tivemos um movimento de rejeição dessa continuidade alta, um forte movimento de queda, de entrada de vendedores, e agora um padrão de candle aí que pode sinalizar a continuidade do movimento de alta. Vamos ver o volume. Aqui foi um volume forte, com baixo volume posterior. Então nós vamos ficar atento na próxima semana, ó, entre 51% e 61%. Então nós vamos ficar atento. O mercado trabalhando acima desse nível de fechamento aqui, nós podemos estar buscando compras, tá? O mercado perdendo, principalmente os 50% desse último candle da sexta-feira, tá, de alta, aí nós descaracterizamos, podendo vir testar novamente este suporte. O ouro era também uma expectativa de alta, tá? Ele fez esse movimento, ele está parado agora em um nível importante de resistência, né? É um nível, uma região onde o preço no passado aqui foi uma resistência importante, né? Ele aqui suporte, tá? E ele está batendo cabeça nesse nível aí. Para dar continuidade no movimento de alta, ele tem que romper esses 1240 e 1240, né? Para ele pegar força assim e ter alvo nesses níveis aí de 1.300. A expectativa é, e se ele não romper, tá, essa região, se ele ficar batendo cabeça nesse nível aqui, nós podemos estar buscando venda, tá? Uma formação aqui de um possível fundo duplo, né? Ou desculpa, um topo duplo, né? Um topo duplo, uma possível formação de um padrão harmônico, então pode dar uma oportunidade de venda com base na abertura de segunda-feira. Se o preço abrir, né, acima desse fechamento e tentando romper esse nível, caracteriza um movimento altista. Preço abrindo e trabalhando abaixo, ou ele pode até vir fazer um movimento e depois vir trabalhar abaixo dessa abertura. Boas oportunidades na ponta vendedora. Vou deixar desenhado aqui. Caso não rompa esse nível.
Mini índice Brasil da Bovespa, a nossa plataforma aqui como BRA50. O movimento, o preço, né, está num forte movimento de alta já há um bom tempo. Gráfico semanal, nós temos um nível de suporte importante que coincide, tá, com extensão aí de alguns padrões harmônicos. Olha lá, 161, então está nessa região aí de 70 mil. 70 mil vai ser um número importante de teste, né? Está em 68.700, 70 vai ser um número importante aí, vai ser uma resistência importante, em que podemos ter uma bela de uma correção. Vou deixar uma setinha aqui do mini índice. É claro que ele não necessariamente ele vai abrir a semana e subir em alta, ele pode fazer algumas correções, tá? E vir testar. Aqui nós podemos traçar uma LTA primária. E aqui nós temos níveis, regiões de suporte aí que o mercado pode vir a testar antes de ter um movimento de impulso aí batendo neste nível. E por último, o dólar versus o real, né? Para quem assistiu a última análise, a expectativa era de baixa, nós traçamos esses níveis, que é um nível importante entre 3.03 e 2,90. É um ponto importante, tá, de suporte, em que o preço vinha testar. Alguns falavam em compra, né? E eu ainda batia na tecla em venda, porque ele não cumpriu o padrão. Que são padrões que o mercado faz e ele tem que cumprir, né? Ou na maioria das vezes ele acaba cumprindo para ter esse movimento. Vamos ver só o volume, como é que está. Temos lá, pessoal. Deixa aqui ficar maior. Olha só que interessante. Deixa eu fechar isso aqui e dar um zoom. Ó, esse último candle de rejeição, ele fechou, né, com base nos últimos candles, né, 1, 2, 3, 4, 5, né, com um forte volume, tá? Ok, sinalizando aí uma possível reversão. Tá? Claro que nós temos que olhar aí o volume que vai entrar para essa reversão, se vai ser forte ou não. Mas para a semana nós podemos ter uma correção, a princípio uma correção do preço do dólar versus o real. Okay? Então estaria mais propício, a gente está buscando compra, já com base que ele tocou esses níveis que nós estávamos de olho. Espero que você tenha gostado da análise e não deixe de visitar a YouTrading, né, onde você tem aulas diariamente das 8 às 12, das 8 ao meio-dia, horário de Brasília, em www.youtrade.pt. Conheça também, né, o novo site da Unitrader, unitrader.pro.br, né, onde ele ficou muito mais dinâmico, né, muito mais funcional, onde você pode estar navegando, tem vários vídeos gratuitos. Em conteúdo gratuito, aí nós temos vários cursos, né, estratégias, ferramentas, palestras. Então, procure dar uma olhada, né, e tire proveito aí do que for interessante a nível de conhecimento para você estar aperfeiçoando as suas estratégias, né, operacionais de trade. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.